Continuando aqui a minha explanação, eu poderia falar um pouco sobre o conflito ali da Rússia com a Ucrânia a partir do ponto de vista histórico, político, mas eu acho que não vou tanto levar em conta esses detalhes por duas razões. Em primeiro lugar, porque eu não sou especialista em política internacional e aquele recorte da geografia mundial não é necessariamente o meu campo de domínio, de estudo. Eu estudo mais Oriente Médio, arqueologia, a história antiga, a Bíblia, a filosofia. Então, seria um recorte que eu prefiro deixar que os especialistas em política internacional ou especialistas em história da Rússia possam contar para vocês, e eu sei que eles farão com muito mais rigor e maestria do que eu poderia fazer. Além disso, a segunda razão é porque a internet já está inundada de vários vídeos aí de toda natureza, com cientistas políticos, jornalistas, comentaristas, políticos, que estão explicando para as pessoas aí o que significa esse conflito, por que a Rússia resolveu entrar ali na Ucrânia, quais as reverberações que isso pode ter para o mundo ocidental, por que a Europa está ali reagindo como está reagindo, é uma guerra justa, injusta. Então você já tem uma leva de comentários nesse sentido aí. Eu achei então que seria desnecessário apenas multiplicar palavras aqui ou sistematizar o óbvio. Então eu preferi falar de uma forma que eu possa falar do meu ponto de vista e do meu expertise, que é Bíblia Sagrada. Porque essa também é uma temática que tem levantado aí com relação a esse ataque da Rússia. Existe ou não alguma profecia bíblica alusiva a este evento? Direta ou indireta? Será que a Rússia estava predita na Bíblia Sagrada? Deixe-me começar respondendo para vocês, assim, para não enrolar. Eu posso dizer que existe sim e não uma profecia bíblica a esse respeito. Aí você pode falar, aí você me enrolou sim e não. Fique comigo até o final do vídeo e você vai entender o porquê dessa resposta aparentemente dúbia do sim e do não, tá bom? Eu vou primeiro começar com uma explanação que eu particularmente vejo um pouquinho diferente. Mas há muitos teólogos, muitos pregadores que veem no livro de Ezequiel, especialmente Ezequiel capítulo 38, uma profecia sobre a Rússia. E eu vou ler para vocês o texto que eles pegam achando que aqui é uma profecia sobre a Rússia e Israel. Especialmente teólogos que têm uma escatologia. O que é escatologia, Rodrigo? Escatologia é aquele ramo da teologia que estuda o fim do mundo, tá bom? Você tem a escatologia pessoal, particular, que é aquela que estuda o que acontece após a morte do indivíduo. Ou seja, a vida dele acaba e o que acontece depois da morte. Esta é a escatologia particular, individual. E a escatologia geral é o que acontece no fim da história, o fim do mundo, o juízo final, o apocalipse, tá certo? Então, um ramo de pregadores e teólogos muito popular hoje, que são os chamados dispensacionalistas, que acreditam que o fim do mundo está atrelado também à vinda de um anticristo e alguma coisa político-militar envolvendo Israel, Estados Unidos, os países do Ocidente, e contra Israel, a China e a Rússia. Essa visão escatológica, chamada também dispensacionalista, ela ficou muito popular por causa dos livros e dos filmes de Tim LaHaye, que baseado nas obras de Lindsay, falava sobre o fim do mundo, especialmente na época da Guerra Fria, quando era um costume de muitos púlpitos americanos demonizar os russos e a União Soviética. Aí a União Soviética caiu, mas o dispensacionalismo continuou, apenas mudando alguns detalhes da sua interpretação profética, mas continuaram, em essência, dizendo que o anticristo provavelmente será um russo, alguém que virá contra Israel, apoiado pela China. E agora, com esse predomínio da China sobre o comércio, ameaçando superpotências como Estados Unidos, e ultimamente esta reviravolta que os russos estão dando através do seu presidente em dominar o mundo, em expansionismo e luta pelo poder, aí alguns estão querendo rever aquelas predições dispensacionalistas e estão enxergando aí um cenário profético, sobre o qual eu vou reagir daqui a pouquinho. Antes eu quero apenas colocar uma observação. O que eu vou ler aqui e vou explicar para vocês, eu não concordo com algumas dessas explicações.
mas eu não concordo de maneira muito respeitosa. Eu não gosto muito, vocês que me conhecem aqui, que me acompanham, eu não gosto daquelas pessoas que põem as ideias deles sempre à base da ridicularização ou da invalidação do outro. Deixe-me dizer que há teólogos de grande calibre intelectual e respeito na academia que dizem o que eu vou dizer aqui, mas eu respeitosamente discordo deles. Então vou apresentar o que esses teólogos falam, qual a minha visão, porque eu discordo, e no final você vai poder ter um cenário bíblico acerca desse contexto recente que estamos vivendo, para você se posicionar a respeito do que a Bíblia falou acerca desses fatos, se falou diretamente ou indiretamente, e entender a minha ambígua resposta quando eu disse que a Bíblia prevê e não prevê ao mesmo tempo o que aconteceu agora na Ucrânia, tá bom? Vamos lá. Os dispensacionalistas que veem um papel hegemônico da Rússia, antiga União Soviética, juntamente com a China, lutando contra Israel no fim dos tempos, eles tomam, acima de tudo, o texto de Ezequiel, capítulo 38, que eu convido você não apenas para abrir a sua Bíblia e ler comigo, mas ficar com sua Bíblia aberta, que nós vamos passear bastante aqui em Ezequiel e em outros livros da Bíblia, tá bom? Ezequiel 38 diz assim: profecia contra Gog. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, vira o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele, dizendo: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra você, Gog, príncipe de Rosh, de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção, porei anzóis em seu queixo e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos, todos empunhando a espada. Aí ele vai falando mais desses inimigos de Israel que vão se ajuntar com esse príncipe de Rosh, também chamado Gog, e vão atacar Israel. Então a dedução, assim, explicando de maneira bem rápida, seria o seguinte: na visão de alguns pregadores, Rosh, eu li como está em hebraico, aqui na minha Bíblia, na tradução, na Nova Almeida atualizada, está Rossi. Para eles, esse Rossi seria a Rússia. Seria a Rússia. Talvez a Bíblia que você esteja lendo, algumas versões estão diferentes. Diz assim, o principal príncipe, ou o primeiro príncipe, e outras trazem apenas o príncipe, sem nenhum adjetivo. E outras Bíblias, como a Nova Almeida atualizada, traz príncipe de Rossi, com R maiúsculo. Então dá a entender que Rossi é uma região, e que esse príncipe seria o chefe dessa região. Então eles pensam que esse Rossi seria já uma profecia do livro de Ezequiel sobre a Rússia, porque Rossi e Rússia parecem, assim, foneticamente o mesmo nome, ó. Ou em hebraico, né, Rosh e Rússia. Também pensam que o nome Mesek parece com Moscou, Mesek, Moscou. E eles pensam também que Tubal também seria uma outra região da Rússia, Tubalski. Então eles fazem essa leitura, Ros como sendo a Rússia, Mesek como sendo Moscou e Tubal como sendo Tobolski. E acham, olha, aqui em Ezequiel, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, Ezequiel profetizou de 593 até 570, mais ou menos, 71 a.C. Foi o período da vida de Ezequiel, não da vida dele toda, mas dele como profeta, tá bem? 6º século a.C. Então que no 6º século a.C. já estava profetizado que a Rússia viria do norte para atacar Israel. Então muitos veem que este movimento do presidente Putin, que já está no poder há 22 anos, ele é realmente é difícil chamá-lo de ditador, porque ele foi eleito, mas é uma eleição que já está se perpetuando, ele muda as regras do jogo para continuar no poder. Já está há 22 anos no poder, e se nada mudar, vai continuar por outros 20 anos no poder. E ele está fazendo movimentos ali de trazer de volta a grande mãe Rússia que havia na época da Guerra Fria. Então muitos pensam que já podem ser os movimentos finais dos russos para cumprir a profecia de Ezequiel
e em breve atacar Israel, onde haverá a guerra do Armagedon, que na visão deles o Armagedon seriam estes exércitos que viriam do norte de Israel, é claro, e atacariam Israel, e ali no vale do Armagedon, que seria hoje o vale de Jezreel, eles entrariam em conflito. Israel de um lado com seus aliados, os russos do outro lado com seus aliados. Leia-se China e outros mais. Talvez Coreia do Norte, alguma coisa assim. Será que é isto mesmo? Bom, deixe-me dizer aos irmãos que é complicado